Sejam todos muito bem-vindos ao Falando HubSpot, direto de São Francisco, no Inbound 2025. Que honra a gente estar aqui aprendendo muito sobre como serão os próximos anos aí de quem faz negócios com marketing, vendas, atendimento ao cliente, sucesso de forma geral. E a gente está, eu vou falar assim, no epicentro da comunicação, da inovação, porque a gente está vendo todos os lançamentos da HubSpot com uma galera que é estratégica, é operacional e precisa resolver problemas, né, de negócios, porque o mundo mudou muito. E para me ajudar a explicar por que tudo mudou e por que aqui está incrível, eu convidei o Adam, meu PDM na HubSpot, para falar para a gente a visão dele sobre tantas inovações e mudanças. Seja bem-vindo, Adam. Obrigado, Cris. Super feliz de estar participando aí do vídeo hoje. Eu falei chique, assim, porque eu quero falar um pouco de inglês, né, gente? Afinal de contas, eu tô aqui em São Francisco. Olha eu aqui, ó, California Dreaming. É especial, mas o que é um PDM, né? Uma palavra tão bonita para você falar, um Partner Development Management. Mas vamos explicar para o pessoal no Brasil o que é isso, Adam, na prática? Sim. No bom português, eu sou um gerente de desenvolvimento de parceiros, né? O meu trabalho basicamente é ajudar os parceiros a terem sucesso dentro do nosso ecossistema, né? Então o nome é chique, mas o trabalho é bem do dia a dia. E com esse tanto, essa função te exige muito de comunicação e de organização, né? E de marketing, de certa forma, a gente vem falando, não é só aquele marketing criativo, tem que ser criativo também, né? Mas você tem que fazer uma gestão de relacionamentos muito intensa dentro da sua área, né? Conta pra gente um pouco dessa rotina e dos seus desafios também em relação aos inúmeros relacionamentos que você tem. Eu acho que o grande desafio hoje é porque o principal ponto é porque eu trabalho com toda a jornada do parceiro dentro do programa da HubSpot, né? Isso significa que a gente trabalha tanto o processo de vendas, quanto a maneira como o parceiro se posiciona, quanto o processo de implementação, quanto a estratégia como empresa, né? Então tu já pode imaginar que esse trabalho é extremamente amplo, né? Envolve várias áreas de conhecimento diferentes, né, que nem sempre eu tenho, né? Então a gente tem um trabalho muito grande de estar por dentro do que está acontecendo, ler muito, entender tendências, etc., e ver como que a gente consegue conectar a realidade do mercado com o que está acontecendo na vida dos parceiros, com o universo da HubSpot, para que a gente consiga, né, se organizar e, enfim, crescer com as nossas parcerias, né? E olha que interessante, né? Ele falou, ele é responsável pelos parceiros. A gente é uma parte que intermedia, às vezes, a relação da HubSpot, que é a indústria, vamos chamar assim, de software, né, de tecnologia, e o cliente que está comprando essa tecnologia e que está solucionando junto com seus times. Nós somos praticamente um intermediário aí. Então, nessa relação, nessas instâncias, a gente pensando até na organização desses dados, a gente precisa saber não só do parceiro, ele precisa saber dos nossos clientes também. Então, ele não sabe só de Tropical Hub, ele tem que saber como anda a felicidade dos nossos clientes, como anda a satisfação também dos clientes que usam o HubSpot. Então, a gente acaba ampliando muito amplificando a nossa realidade de comunicação, que não é só entendimento das jornadas, mas sim daquilo que também respalda nos clientes HubSpot. E eu quis trazer esse ponto para a gente abrir e falar para vocês que se não fosse um HubSpot na mão do Adam, provavelmente ficaria muito difícil. Embora o Adam seja uma pessoa muito processual, a gente trabalha muito bem, porque ele é muito organizado, mas ele precisa de uma ferramenta que estruture tudo isso, que unifique todas as informações de comunicação para a gente ter o máximo de informação possível. Praticamente que toda empresa precisa, né? Unificação de informação, dados mais claros e muita inteligência artificial. Então, o Adam vai falar um pouco para a gente como ele usa a HubSpot também no dia a dia dele e essas inovações, né? Sim. Assim, como o trabalho é tão amplo, né, a inteligência artificial é extremamente essencial porque eu preciso muito dela para aprender e expandir a minha capacidade, né? E hoje, por exemplo, o que eu mais uso, o meu maior caso de uso de inteligência artificial é análise, né? Eu passo muito tempo em relatórios, vários relatórios, então é muito interessante, por exemplo, subir essa informação, né, nos mecanismos de inteligência artificial para que eles façam essa análise por mim. Isso me ajuda a poupar muito tempo no processo de pular de relatório em relatório. Não, eu vou dar. Não te cortando, já cortei o convidado, mas sabe o que acontece? A gente só tem uma câmera aqui, então a gente está trabalhando assim. Mas eu preciso falar, depois que ele realmente tem esse trabalho muito intenso e melhora muito a nossa vida. Respalda muito positivamente, quando ele já traz análise, a gente tem reuniões de criatividade, né? Eu queria só fazer esse parênteses que a inteligência artificial hoje para você, ela não é só um operacional, né? Além de ajudar na produtividade,
ela te ajuda analiticamente também, né? Ajuda com tudo, porque não só a análise, mas depois que a gente tem a análise pronta, e eu consigo entender, ok, eu preciso melhorar isso, eu preciso focar nesse ponto, eu também posso aproveitar a inteligência artificial para ter ideias, né, para me ajudar com o brainstorm, para conseguir entender como que a gente pode trabalhar em novas iniciativas. Então, assim, me ajuda em absolutamente tudo. Eu sou muito feliz de trabalhar com o CRM e com a inteligência artificial, porque eu acho que é... É verdade, faz um ótimo trabalho aqui, ó, deixando bem registrado aqui, porque daí é possível organizar tudo isso. Você acabou de me dar um insight, eu saí da palestra do CEO da Perplexity, né? E a palestra era sobre a criatividade humana e o quanto que todo mundo hoje está se perguntando o que vai acontecer, o que vai mudar, e ele falou, abrindo a palestra, vocês se perguntam às vezes o que não vai mudar, né? O que não vai mudar é a nossa capacidade de solucionar. Então, se você trouxe esse insight, porque se você tem tudo organizado, se a inteligência artificial te ajuda, se você tem um software, uma central, uma plataforma, o Bruno usa essa expressão, né? O seu cockpit operacional bem montado, você vai acabar tendo muita oportunidade de solucionar, de ser criativo, de trazer à tona muito mais inovação, né? E solução. Eu recebo isso com mais, vamos dizer assim, eu posso dizer que a gente já é a prova viva que isso acontece, porque a gente tem sido parceiro HubSpot. A gente está completando agora 12 anos, né, de parceria com a HubSpot já na prática. Então, essa evolução do nosso gerente de sucesso, o PDM, é uma evolução de várias cadências que a gente já teve na intermediação com a HubSpot. Porém, agora sempre com muito mais espaço para o consultivo. Olha, eu me enrolei um pouco, mas eu estou tentando aqui trazer um histórico de 13 anos. A gente, às vezes, não tinha tanto análise, entendeu? A gente tinha muito mais... checklist, né? Checkpoints, né? A gente ia bater mais as informações. Hoje não, a gente conversa mais, né? E eu acho que a gente falou muito sobre isso no evento, né? Eu acho que a grande questão hoje com a inteligência artificial é que também é uma crise de identidade, né? A gente se pergunta onde, né? Tu falou um pouquinho sobre o que não vai mudar, né? Onde que eu, como ser humano, entro nesse processo, né? O que é responsável, o que eu sou responsável por analisar, onde que a HubSpot entra a inteligência artificial entra nesse processo. Né, é uma dúvida muito grande, né? E eu gosto assim, de trazer muito o que a Yamini falou no spotlight inicial do evento, que o humano lidera, né? E a AI acelera. É assim que a gente precisa enxergar esse processo. E nós tivemos também uma palestra muito interessante com o ex-head de go-to-market da OpenAI no Partner Day, né? Que é o evento do inbound específico para parceiros. E uma das coisas que ele me falou que chamou muita atenção, e eu acho que é um ponto assim, extremamente relevante para os dias de hoje, que é essas horas que a AI te dá adicionais, porque eu melhorei a minha produtividade, agora me sobra um pouco mais de tempo, usa esse tempo para fazer alguma coisa fora do trabalho, alguma coisa que tu gosta, alguma coisa que contribua com a tua identidade, e não só trabalho, né? Porque a vida é muito mais do que isso, né? Então a gente quer otimizar o nosso dia, justamente para que a gente consiga ter uma vida melhor. E eu acho que é por isso que a gente pensa muito em produtividade, em inteligência artificial e como que isso integra um pouco mais o nosso processo. Acho que no fim das contas o que a gente busca é isso. Não, perfeito. Essa pauta de você voltar com as nossas... Não vou falar assim, a gente tentar prestar atenção mais na nossa parte humana, né? Não na parte que a gente quer virar máquina, porque a gente está tentando chegar numa produtividade incrível. Essa parte, acho que teve em todas as palestras, foi realmente bem impactante. Eu sempre gosto de vir aqui no Inbound, a gente não fica só com a parte de produto da HubSpot, com as inovações, né? A gente abre muito a cabeça, assim, um jeito de pensar o futuro. Eu estava contando para uma amiga minha, toda vez que eu venho aqui, na verdade, é a hora que eu sonho com o meu futuro profissional, entendeu? A hora que eu consigo ver ele, para onde eu vou. Acho que talvez quando a gente não tem esse tipo de evento, talvez eu me sentisse meio à deriva, assim, como que eu vou profissionalmente? Eu acredito que agora eu tenho que ir para essa área. Não é só usar a inteligência artificial. Eu acho que eu tenho que construir coisas para um mundo que vai usar a inteligência artificial. Então, eu já estou animada com os meus próximos anos de carreira, né? Uma coisa que me motiva bastante. Agora, aproveitando que eu falei em produto, Adam, conta pra gente, né? O que você mais gostou dos lançamentos da HubSpot, porque teve muito lançamento aqui também. E vamos ver a sua opinião sobre os lançamentos mais legais para você? Eu tenho meus favoritos, eu sempre tenho os meus favoritos, mas eu acho que um dos mais legais, assim, eu tenho ouvido um feedback muito positivo de vários parceiros e clientes, é o Data Studio, né? Ele basicamente me dá o poder de tratar dados de diversas fontes externas na HubSpot, né? Sem a necessidade de importar essa informação.
Eu acho que isso agrega muito, por exemplo, em casos de uso onde eu tenho muita restrição de compliance, onde eu tenho mais restrição de dados, eu posso manter tudo na HubSpot, eu não preciso ficar compartilhando com terceiros. Então, para mim, essa funcionalidade foi muito boa. Tem muitas mais, mas eu particularmente adoro todas que são específicas de inteligência artificial, né? As propriedades inteligentes, fazer perguntas complexas para o CRM e guardar essa informação em campos. Para mim também acho que vai ajudar bastante. Olha que legal. O background do Adam não é tecnologia, ele trabalha com tecnologia, mas ele escolheu o Data Studio, que é justamente de dados. E se ele está falando que ele já consegue organizar, é porque está fácil de conseguir se organizar nessa ferramenta que é muito intuitiva. Então, a gente não está mais num tempo de ter que trazer muito desenvolvimento para isso, né? Antes era uma camada que a gente não ia conseguir chegar, né? Principalmente profissionais de relacionamento, que é o nosso caso. Uhum. E aí eu vou aproveitar, você quer perguntar para mim que eu gostei? Quer me entrevistar? Vamos ver lá. Eu quero saber, Cris. Primeiro, antes de te perguntar qual é a tua funcionalidade favorita, eu quero saber uma coisa muito importante. Quando você está conversando com AI, tu é do time que pede por favor ou não? Eu peço muito por favor, bom dia, dá licença, eu sei que isso não está fazendo bem ainda para o planeta, mas eu não consigo. E eu falei uma vez para todo mundo falou, mas por que você ainda pensa assim? Eu falei, eu quero continuar mantendo a minha educação, entendeu? Às vezes eu ainda acho que é uma pessoa, eu falo, você poderia, você se importaria de me dar um outro feedback? Às vezes meus prompts são divertidos. Bom, o produto que eu mais gostei aqui no Inbound foi o Marketing Studio, você falou do Data Studio. E eu tô apaixonada pelo Marketing Studio. É um novo Canva, né? Uma nova tela de planejamento. Não é só ele montar a campanha. Eu uso muito o Miro para trabalhar. Depois que o Miro entrou na minha vida, que é uma vida de estratégia, isso mudou muito, né? Uma comunicação assíncrona. A gente conseguiu usar bastante, crescer bastante numa parte que era difícil, que é o planejamento estratégico, né? Da empresa, de forma geral, dos projetos. E o Miro me ajuda muito com aqueles boards, né? Que são fáceis de ver, a gente diminui, aumenta, tal, não sei o quê, e fica com aquela visão integrada de um projeto que é complexo, mas que você vê o todo. Uhum. E aí agora, com o Marketing Studio, eu me sinto um pouco dentro desse tipo de tela, com um pouco de planejamento e gestão de projeto, porque vem um Kanban junto, né, vem as tarefas juntos, e depois tudo isso a HubSpot, com alguns cliques, ela cria suas campanhas. Gente, que magia é essa? Meu Deus do céu, eu preciso muito fazer umas campanhas logo, é uma magia para a gente que vem desse background de marketing, onde era muito volume, né? Volume o tempo todo, dificuldade para a gente poder criar. Agora eu fico pensando, e se eu for criativa, eu crio. Quer dizer, ficou ridícula a minha frase, mas se eu tiver a criatividade de campanha, com alguns cliques, a HubSpot cria a minha campanha melhor, entendeu? Então o depara ficou muito mais fácil e as ferramentas do Marketing Studio eu estou apaixonada. E o Marketing Studio, Cris, é bem interessante ter mencionado isso, porque essa ideia justamente surgiu de pesquisa que a gente fez com os nossos clientes. E os profissionais de marketing, o que eles contam pra gente eu gosto de algo mais visual, eu preciso de algo mais visual. Foi justamente daí que surgiu a ideia de criar um Canva, né? E a partir disso conseguir organizar as minhas campanhas de maneira totalmente visual, que é o que resolve muito para os profissionais de marketing. Então, perfeito. Conectados. Logo a gente vai ter algumas demos dessas novas ferramentas. Então, se você está assistindo esse vídeo, sabe que a gente está trazendo novidades, né, aí no nosso canal. E, aliás, deixa eu fazer o meu merchan de sempre, que eu tô aqui, né, tão chique, olha. Gente, sigam a Tropical Hub e o podcast Falando HubSpotês. Estamos aí com 40 mil inscritos, né? É o brasileiro querendo saber de HubSpot e sim, querendo saber de negócios, e tudo que a gente pode fazer para traduzir isso para o nosso mercado é sempre um grande prazer. Então, aproveitando, queria dizer que foi um prazer gravar com você aqui. E Cris, muito obrigada por tudo. Olha aqui. Foi ótimo, uma delícia. Obrigada pelo espaço, pelas palavras. Acho que vai agregar para muita gente aí. Eu que te agradeço. Obrigada. Um beijo, Brasil. Beijo, Brasil. Eu tô assim agora. Beijo, Brasil. Eu já chego.